Bom dia, pessoal. Tudo jóia? Vocês estão me ouvindo? Já tô vendo algumas pessoas aqui. Tá dando para ouvir, gente? Ah, legal. É primeira vez que eu faço isso, na verdade. Bom dia para todos. Então, gente, algumas pessoas não me conhecem bem, tem bastante gente que me conhece, uns amigos, né? Meu nome é Melissa Alves e eu já pratico passarinhada, né? Essa questão de observar as aves já faz algum tempo, né? E eu quero passar aqui para vocês um pouco do meu conhecimento e de repente inspirar vocês, né? Que é uma atividade muito legal e só traz benefícios. Bom, então eu vou começar falando um pouco sobre o que é passarinhar. Então, na verdade, gente, passarinhar até uma vez eu comentei com uma pessoa que eu ia passarinhar, ela me olhou com uma cara assim, tipo de nojo, sabe? E aí eu entendi que ela tava achando que eu ia caçar passarinho para comer, enfim, alguma coisa do gênero. E na realidade, gente, esse termo passarinhar quer dizer sair para observar as aves, né? Observar as aves seria prestar atenção na cor, no comportamento, no jeitinho delas. Aqui no Brasil nós temos uma variedade muito grande de aves, né? Nós temos quase 2.000 espécies e elas são lindas. É um universo muito inexplorado, assim. E elas têm um canto diferente, comportamento, as cores. Então, assim, basicamente, gente, o que é legal da passarinhada, né? Dá pra gente fazer isso de casa. De casa, o que a gente pode fazer? Colocar um bebedouro para beija-flor, montar um comedourozinho, coisa simples, tá? Nesse comedouro a gente coloca algumas frutas, coloca semente. Dependendo do tipo de alimento que a gente colocar no comedouro, a gente vai atrair aves diferentes. Por exemplo, se a gente colocar semente de girassol, a gente vai atrair mais os psitacídeos, né? Que são os papagaios, os periquitos, as araras, né? Tem lugar que tem arara, aqui não tem, mas aqui tem tucano, por exemplo. E os periquitinhos tem praticamente no Brasil inteiro, né? Se você colocar um pouco de alpiste ou colocar uma quirela, você vai atrair mais os canarinhos, né? As aves que gostam de sementes. Enfim. Bom, e aí você pode observar. Não precisa de muito, gente, para observar as aves. Você pode observar sem muito equipamento, né? Se você tem um comedouro, você consegue ver de pertinho. Aqui em casa virou uma sensação, assim, durante o almoço eu deixo sempre um comedourozinho e tem o bebedouro dos beija-flores, a gente fica sempre observando lá a interação deles, né? O beija-flor tesouro, ele é bem briguento, né? Ele é muito territorialista, então a gente fica lá discutindo sobre eles. E assim, nessa época de pandemia, né, é muito importante citar essa questão de poder observar em casa com comedouro e bebedouro, porque muita gente não tá podendo sair, né? Agora, quem mora em locais que tem uma praça arborizada, que não tenha muita gente, né, algum lugar que você possa sair com alguma segurança, pertinho de casa mesmo, ou mesmo da janela, né, dá para observar os bichos. Bom, então vocês podem usar uma cadernetinha para anotar, né, as informações que você observa dos bichos, para depois ir olhar num guia, alguma coisa assim, tá? Pode também desenhar, isso ajuda muito, ajuda também a memorizar, né? Aí você pode usar o celular para fotografar,
para também gravar o som, fazer pequenos vídeos, né? As vocalizações dos bichos, elas permitem que a gente consiga determinar qual espécie que é. Inclusive, existem plataformas, existem sites que você pode postar aquele som e você vai conseguir saber que ave que é. Existem pessoas que somente com o som, só de ouvir o som, conseguem dizer que bicho que é. Não é incrível isso? Então, assim, não precisa de muito equipamento, né? Com pouca coisa, você já consegue ir lá e gravar um som, saber que espécie que é. Você coloca esse som no seu computador, depois joga na plataforma e eles identificam para vocês. Essa plataforma que ajuda, né, as pessoas a identificarem os bichos, né, tanto por foto quanto por som, chama Wikiaves. Depois eu vou, quando eu subir o vídeo no YouTube, eu vou deixar algumas descrições, né, para vocês terem acesso a essas informações. E assim, uma coisa muito legal da passarinhada, que faz muito bem para as pessoas, é estar em contato com a natureza, né? Que é uma coisa que a gente normalmente faz em contato. E isso é muito importante, né? Tá provado que pelo menos se a pessoa tiver 2 horas de contato com o ambiente natural, isso faz muito bem, tá? E serve também pra gente relaxar, pra gente desligar dos problemas, né? E assim, na verdade, como a gente tem que prestar atenção, muita atenção, se a gente quiser identificar, se a gente quiser fazer uma lista legal com bastante espécies, a gente tem que estar ali focado no que a gente está fazendo. Então a gente tem que estar prestando atenção de como que o bicho voa, de como que o bicho canta, quem que foi que voou, quem que foi que cantou. Você tem que ficar olhando ali na árvore, quem que será aquele bicho, né? E isso é uma oportunidade para a gente desligar mesmo, fazer uma imersão natural. E é uma coisa também muito legal para fazer com as crianças, né? Que elas só querem saber de celular. Eu saio bastante com os meus meninos e eles gostam bastante. A gente percebe assim que quanto mais eles saem, eles conhecem, mais eles gostam, né? E se vocês começarem a praticar, vocês vão ver que é uma atividade, de certa forma, assim, viciante. E é um passatempo, assim, gente, de infinitas possibilidades, né? Para fazer amigos, para encontrar amores. Eu conheço gente que conheceu uma pessoa numa passarinhada e hoje eles estão juntos. Eu conheço mais de um casal. É muito legal. Então, foi comprovado cientificamente que o ser humano precisa mesmo desse mínimo de 2 horas por dia de contato com a natureza. Por dia não, por semana, né? De contato com a natureza. Isso tá na revista Nature de 2019, é uma informação recente, tá? Então, só traz melhorias, benefícios. Isso tem muito a ver também com a nossa ancestralidade. Os nossos ancestrais, eles estavam no ambiente natural, né? Não existia ambiente artificial. E a gente necessita dessa ligação. Outra coisa que também tem muito a ver com a nossa ancestralidade é o fato da gente se exercitar quando a gente está no ambiente natural. Quando a gente sai para passarinhar, inevitavelmente a gente vai estar fazendo algum exercício, né? A gente vai caminhar, muitas vezes a gente vai entrar numa mata, numa trilha e a gente vai se exercitar, né? E às vezes a gente tem que ficar em umas posições agachado e assim, a gente faz aquilo com o maior gosto, porque a gente quer um melhor clique, né? Uma melhor posição do bicho, a gente quer ouvir, a gente quer ver, às vezes a gente precisa se esconder para o bicho não fugir, enfim, né? É muito legal. E os nossos ancestrais, gente, eles caminhavam pelo menos 20 quilômetros por dia. E eu não sei se vocês sabem, mas a prática de exercício, né, ela também ajuda muito na nossa capacidade do cérebro, sabia? Que tudo tá ligado e estimula, né?
Isso também é muito importante para as crianças, né? Que assim, tem até umas coisas recentes, né, sobre neurociência que diz que assim, semana de prova não pode fazer nada, não pode ficar jogando futebol, tem que só estudar, não sei o quê. E isso daí não foi provado que não é legal, que as pessoas têm que se exercitar, porque isso é importante para o funcionamento mesmo do cérebro. Bom, então, outra coisa que é muito legal, né, da passarinhada, gente, é que é uma atividade de baixo custo. Você não precisa de muita coisa para passarinhar. Quais são as recomendações mínimas, né? Usar uma vestimenta adequada, que seja confortável, que seja discreta, né? Um dia eu saí para passarinhar com o Matias, meu filho, ele colocou por baixo da blusa que ele tava, uma blusa de frio verde, ele colocou uma blusa daquelas bem chamativas, assim, laranja. Eu falei, gente, filho, os bichos estão tudo fugindo. Então, assim, só um pouquinho de bom senso, né? Branco também não é muito legal, né? Que assusta as aves, tá? E aí, gente, com o celular, que todo mundo tem celular, né? Dá pra gente gravar os sons, fazer algumas fotos, né? Tem também os guias, né? Tem os guias em papel, tem guias excelentes. Tem um guia que eu usei durante muito tempo e ainda uso. E até quando eu vou guiar crianças, eu uso ele, que é um guia do Edson Endrigo, até eu vi que ele tá por aí. E ele tem fotos grandes, né? É um guia das aves de São Paulo. Mas tem uma infinidade de guias. E o que eu ia falar também é que tem os guias online. Os guias que são para você instalar no celular, né? Tem o Merlin, gente, que é da Universidade de Cornell, que ele é gratuito. Já tem todas as aves do Brasil, tem os cantos das aves e tem as fotos das aves. Não tem um canto só, não tem uma foto só, são vários cantos. Você também pode colocar nesse aplicativo a localidade onde você mora e ele vai te disponibilizar a lista das aves mais prováveis desse município que você colocou. Então, assim, é perfeito, é muito joia. Então, assim, gente, tá vendo? E é gratuito. Então, não tem desculpa. Você instala o Merlin, sai com o seu celular e começa a olhar, a prestar atenção nas aves. Bom, aí tem, para quem já começar a ficar um pouquinho mais avançado, quiser ver com mais detalhe, é recomendado ter um binóculo, uma máquina fotográfica, né? De preferência, gente, aquelas que tem, para quem está iniciando principalmente, que tem um pouquinho de zoom, porque muitas vezes a gente não consegue chegar muito perto dos bichos, né? Eles logo voam. Alguns são bem tranquilos, né? Mas outras espécies, elas não dão muita oportunidade da gente fotografar, né? Da gente observar, enfim. E também, gente, depois de um tempo que vocês já tiverem um pouco familiarizados com a atividade, uma coisa que é muito legal e que ajuda as pessoas a progredirem na atividade é sair com um guia de passarinhada. Esse é o melhor dos mundos, né, gente? É uma pessoa que disponibiliza o tempo dela para sair numa área de mata com você, para te mostrar os bichos. E são pessoas que, assim, ouvem o som do bicho, falam, esse bicho é tal. Ele tá ali, ele tá lá. Dá para fazer as listas, né, das aves que estão naquele lugar. E as pessoas, ela, né, eu também guio um pouco, né, não me considero muito como guia, mas eu já guiei alguns adultos, já guiei criança, só que assim, gente, é uma atividade que é maravilhosa. Eu sempre, assim, entre aspas, né, paguei um pau, assim, para essas pessoas que saíam no mato e falavam assim, aqui tem isso, aquilo. Eu falo, gente, isso é muito incrível. E hoje eu consigo fazer isso um pouco, mas ainda tô um pouco longe dessa galera aí, né?
Mas é muito legal, gente. Vocês têm que um dia se permitir sair com uma pessoa dessa no mato. Vocês vão ver que dia incrível que vocês vão ter. É uma oportunidade também para isso, né? Agora a gente tá nessa pandemia, mas eu acredito que logo a gente vai ficar livre disso, né? Mas é uma oportunidade muito legal para viajar, né? Para fazer amigos, enfim. Essa atividade também, gente, tem uma peculiaridade que ela contribui para a economia do país. Então, tem gente que defende, né, que o Brasil é o país do futebol, né? Como assim país do futebol, gente? O Brasil é o país das aves, dos bichos, da fauna. A gente ainda tem uma exuberância aqui. Então, gente, é um país que tem tem o turismo como uma opção muito importante, muito viável, né? E toda vez que a gente começa a praticar atividades ligadas ao turismo, a gente viaja para observar a natureza, viaja para observar aves, a gente está contribuindo com o turismo, né? Para geração de recursos para os locais, né? Para as pousadas, para as RPPNs, né? Que são as reservas particulares do patrimônio natural. São lugares, gente, que ajudam na conservação das matas, né? E muitas vezes eles não têm muita geração de recurso, né? Então, quanto mais essa atividade estiver difundida no nosso país, mais a gente vai sair ganhando, né? Todo mundo ganha. Ganha quem utiliza do serviço, ganham os municípios que ficam com as pessoas, né? Recebem as pessoas. Então, é muito importante, é muito legal. Também gera recurso para os guias, né, para os biólogos, para os veterinários, para os técnicos, até para o mateiro, né, aquela pessoa local que mora ali, que não tinha de repente uma maneira de ganhar dinheiro, ou ela até caçava. Tem muitos casos, gente, muitos casos de pessoas que caçavam, que matavam mamíferos ou mesmo aves, né, para comer, enfim. E hoje eles são guias locais, levam os turistas para conhecer a fauna, né? Outra coisa muito legal é que estimula o artesanato nas regiões, né, nas micro-regiões, nos municípios. Às vezes pessoas que não tinham muita fonte de renda, elas fazem ali uma miniatura de ave, fazem um crochêzinho. Tem muita coisa muito bonitinha, gente. Sabe? Então, são coisas pra gente valorizar, né? Também tem o comércio local, pessoas que fazem camisetas. Quantas vezes que eu não viajei, que eu não comprei camiseta, o mel que é colhido ali perto, né, daquela propriedade rural, queijo, pães deliciosos, né? Então, assim, são coisas muito legais da gente estimular, né? E são atividades sustentáveis, né? São atividades que elas estão conectadas, estão de bem com o meio ambiente, né? Então, assim, só tem coisa boa, gente. Não consigo ver pontos negativos, tá? E uma coisa interessante é que, assim, os países desenvolvidos, né, eles já não têm muita variedade de flora e fauna. Então, você vai nos Estados Unidos, por exemplo, eles têm essa atividade muito desenvolvida lá, mas eles têm pouca diversidade, tanto de flora quanto de fauna, né? Então, em pouco tempo, as pessoas já conseguem dizer, tem isso, vi aquilo, vi isso, vi aquilo. Tem a lista disso, daquilo. Agora aqui, gente, tem um adicional de dificuldade. Aqui tem muito bicho distribuído por esse país que é gigante. Tem tanta coisa para conhecer, tanta coisa legal. A gente não pode, gente, achar que que a nossa riqueza está debaixo dessa terra. A nossa riqueza está aí, está nas matas, tá em cima, gente. São os bichos, são as nossas matas. Então, como eu tô dizendo, realmente,
Quanto mais pessoas estiverem observando, estiverem interessadas, estiverem estimulando o turismo das pequenas localidades, mais isso vai contribuir realmente para a conservação dos habitats, né? Então, porque quanto mais as pessoas começam a frequentar uma área, há uma proteção daquele espaço. Justamente pelos guias, né, pelo turismo, pelos donos das propriedades, né, que começam a enxergar, a vislumbrar que aquilo pode ser uma fonte de renda, né? Então, esse conceito é muito importante que fique sedimentado, né, de que é mais provável e é mais fácil, né, você conseguir angariar recursos com a mata viva do que com a mata morta, né? Com a agricultura, né? Ou a criação de gado, por exemplo, né? E também é muito legal para a prática de educação ambiental, né? Bom, e assim que a gente consegue proteger as matas, a gente está protegendo a casa das aves, né? As aves, elas moram na mata. Elas são extremamente dependentes das casas delas, né? E assim, algumas aves, algumas espécies, elas até não são muito sensíveis ao desmatamento, e algumas espécies até, de certa forma, se beneficiam com o desmatamento. São poucas espécies, normalmente são aquelas espécies que vivem já perto da nossa casa, né? Agora, vocês, não sei se vocês sabem, mas existem espécies, muitas espécies florestais, que elas são incapazes, por exemplo, de atravessar uma clareira de 10 metros. Então, assim, existe uma crença, né, de que porque a ave voa, que elas estão protegidas, né? Se aquele lugar tiver com um probleminha, ela voa para um outro lugar, né? Ou tem gente que pensa que durante uma queimada, mas a ave voa, né? Já que a ave voa, então se ali estiver queimando, ela vai voar para outro lugar. Gente, não é assim. Não é assim. Tem muito bicho que não consegue sair daquele lugar, ele morre ali. E assim, a fragmentação das matas também é um outro problema muito grande, porque é isso que eu falei. Algumas espécies, elas não conseguem atravessar uma barreira, aspas, né, de 10 metros de clareira. Então o bicho fica isolado ali, às vezes ela fica isolada geneticamente até. Tem poucos indivíduos da espécie naquele fragmento, ou só tem machos, ou só tem fêmeas. Então, dessa maneira que as espécies acabam sendo conduzidas, né, muitas vezes à ameaça ou à extinção. Então, nesse conceito, são importantes os corredores ecológicos, né, que esses fragmentos estejam de alguma maneira ligados. Então, gente, e conhecer as aves inspira, traz informações. As espécies, elas são uma mais linda que a outra, e quando você está num local e você descobre uma espécie muito bonita, ou uma espécie ameaçada, ou que tem um canto diferente, você consegue, às vezes, colocar aquela espécie como ave símbolo daquela região, e aí você atrai as pessoas para conhecerem, né, aquela região, enfim, e gera uma conexão, né, com esses bichos. E a gente tem que conhecer para preservar, né? Como que uma pessoa vai querer ter interesse de preservar uma coisa que ela nem conhece, né? Também, gente, é uma atividade que ela é acessível para qualquer pessoa. Qualquer pessoa no sentido de que idade, né? Crianças, jovens, adultos, idosos. Eu tenho alguns amigos que eu já passarinhei, o César, por exemplo, ele já tem mais de 70 anos e ele vai, passarinha, sobe trilha, desce trilha, não tem tempo ruim para ele. E ele vai, tira as fotos dele. Gente, é muito legal. Com as crianças também é muito jóia. Eu saio com os meus meninos, aí, às vezes eles estão assim, né, com um pouco de preguiça, né?
Mas também logo passa, eles já começam, ah, eu quero fotografar tal bicho tá cantando e não sei o que, eles se animam, né? E é uma coisa super importante. Também não limita a sexualidade, né, gente? Hoje é uma atividade bastante difundida entre homens e mulheres. Ainda existe, né, uma porcentagem maior de homens na atividade, mas as mulheres estão aí, né, gente? Muita gente passarinhando. É uma coisa que também dá para fazer sozinho, né? Nessa época de pandemia, eu saí algumas vezes sozinha aí nas estradas rurais para observar, uma coisa que é tranquilo de se fazer, né? Que a gente não pode aglomerar, né? Apesar de estar morrendo de vontade de rever as pessoas, enfim, a gente faz o que dá, né? O que não dá para fazer é ficar semanas e semanas sem passarinhar, que começa a me dar um negócio. E também tem isso, gente, de poder ser feito em qualquer local. Você pode fazer da sua casa, né? Para fazer na sua casa, eu recomendo, né, que coloque um bebedouro para beija-flor, ou coloque um comedouro com uma frutinha, uma coisa simples, gente, uma banana, um mamão que os bichos gostam bastante, né? Nos prédios é mais fácil mesmo trabalhar com os bebedouros, né? E aí eu já vi casos, gente, de pessoa que mora no 20º andar, tem um bebedouro de beija-flor lá que é super bem frequentado, né? Então, isso é muito rico, né? Você poder receber esses bichos nas suas casas, né? No seu apartamento. Então, é uma atividade também que dá para fazer nas escolas. Qualquer pátio de escola vai ter passarinho, vai ter aquelas espécies mais comuns, vão estar por ali. O joão de barro, o sanhaço cinzento, o sabiá laranjeira, né, que é praticamente a ave símbolo do nosso país, que tem aquele canto maravilhoso, existem em vários locais, né, numa praça, numa estrada rural, num parque, numa reserva, né, então é muito joia, gente, porque assim, não sei se vocês já saíram para procurar mamífero, né? Gente, mamífero é bem mais complicado, né? Eu já vi, assim, algumas vezes veadinho, cotia, coati, tem lugar que é muito fácil de ver coati, né? Lá no Parque Ecológico Tietê, por exemplo, tem muito coati, macaco prego, mas é mais difícil você ver um mamífero, né? Agora, uma ave, as aves, elas estão muito próximas da gente. É difícil você sair num lugar que você não vai ver uma rolinha, né? Um pardal mesmo, né, gente? Então, assim, as aves estão próximas e muitas aves, elas têm um colorido bonito, são atrativas, mas muita gente não conhece. Tem muita gente, por exemplo, não conhece um sanhaço cinzento, ou que não viu com atenção uma cambacica, que também é um bichinho que tem gente que chama de caga-sebo, né? Tem gente que acha que parece uma miniatura de bem-te-vi. Aliás, bem-te-vi também, né, gente? O bem-te-vi é muito comum no nosso país, tem em todo lugar, o suiriri. Então, dá pra gente ver bastante bicho bonito, bastante bicho legal, mesmo nas áreas urbanas. E também, gente, ao observar as aves, ao começar a coletar alguns dados sobre as aves, como gravar um som, ou tirar uma fotografia e postar aquilo numa plataforma como o Wikiaves ou como o eBird, né? O Wikiaves, gente, é uma plataforma brasileira para postar vídeos. Vídeos não, né? É mais foto e áudio dos bichos, tá? E assim, vocês vão ver cada foto maravilhosa que tem nessa plataforma. É só você ir lá, é gratuito também. Você vai, faz o seu login e começa a postar,
tá? As fotos e os áudios. Eu vou fazer também uma live sobre isso, tá? Sobre como usar essas plataformas. Agora, o eBird é uma plataforma mundial, é da Universidade de Cornell. Ela coleta os dados das aves do mundo inteiro. Então, pessoas no mundo inteiro têm acesso a essa plataforma para ir lá e fazer listas das aves que você viu naquele dia e naquele horário. É muito fácil de usar, também é gratuito. Você instala no seu celular, aí você sai para o lugar onde você for olhar, ou mesmo da sua casa, abre sua janela e coloca lá. Eu vi um bem-te-vi, eu vi uma pomba comum, vi uma rolinha, vi um pardalzinho. Você faz ali a sua listinha, tá? E essa lista, ela é muito valiosa, porque ajuda aos cientistas entenderem a movimentação das espécies, né? Muitas aves, elas são migratórias, então ajuda as pessoas a entenderem, né? E assim, até eu já cometi esse erro algumas vezes, né, um tempo atrás, de ter vergonha, né, de postar, por exemplo, uma foto que não tá muito boa, ou de não ter muito estímulo de fazer uma lista, porque acha que aqueles bichos, esses bichos estão aqui todo dia. Mas, gente, quando eu comecei a fazer isso com mais regularidade, eu percebi que dificilmente, assim, na verdade, nem consegui fazer isso. Vou fazer uma lista idêntica a outra. Sempre vai ter um bichinho ali ou outro que vai ser diferente. E das espécies migratórias, de um dia para o outro, o bicho some. Você fala, nossa, não tem mais. Aí, de repente, você olha, vai em outro local do município, você encontra o bicho, né? Mas é muito louco isso, gente. E é legal você poder avaliar, né? Analisar esses dados. Se você for lá na plataforma e olhar, tudo, os dados são abertos. Você consegue ter ideia dos locais onde tem mais de determinada espécie. No eBird, por exemplo, tem os hotspots, que são pontos centralizadores de lista. Nesses pontos, você entra lá e você consegue ver as espécies que tem por época do ano. Então, se você pensar, eu quero ver tal espécie, aí você dá uma pesquisada lá e você vai ver os lugares que tem mais daquela espécie, que tem mais registros. Esse tipo de pesquisa também dá para fazer pelo Wikiaves. Então, assim, gente, existe um universo para se procurar, para olhar, tá? E toda vez que você pegar aquele dado, aquele som que você gravou, ou aquela foto, mesmo que não esteja foto linda, né? E postar numa plataforma dessa, você tem que pensar que aquele dado é único, que só você que estava ali naquele horário, naquele exato local, que colheu aquela informação. Então aquela informação, ela é valiosa, mesmo que para você naquele momento não pareça muito, mas ela é, gente, porque ela é única, é uma informação escassa. Ainda são poucas pessoas que praticam observação de aves aqui no nosso país, né? Então é muito legal ter essa visão, né? De que a sua informação, por menos que ela pareça relevante, ela é escassa. Poucas pessoas fizeram aquilo, né? Então eu recomendo fortemente que as pessoas comecem de alguma maneira a observar, a colocar os dados na plataforma. E para quem nessa pandemia está com um tempinho a mais, né, tá mais ocioso, ou de repente até que nem a minha mãezinha linda, que tá lá, entre aspas, né, presa lá no meio do mato, né, lugar que eu amo, meu pai ama, mas ela é mais urbana, né, ela tá meio que presa lá no meio do mato, e é legal para ela que ela tenha uma atividade que ela possa fazer, né, no tempo livre, que ela tá com tempo livre e tá no meio do mato. Então, observar aves é uma atividade que encaixa certinho, né, casa certinho.
Bom, falei de vários motivos, né? E aí tem uns outros motivos aqui que eu acho bem legal para fechar assim a cereja do bolo, né? Por quê? Por que, né? Observar aves? Porque é interessante. Bom, pra mim eu sou suspeita, né? Tudo bem. Mas, gente, é muito interessante. É muito prazeroso e é também desafiador. E você sabe que essas três variáveis de ser interessante, ser prazeroso e ser desafiador são coisas que são consideradas importantes para trazer a sensação de felicidade. E aí, por que então que seria interessante? Gente, é interessante porque pensa, no mundo nós temos uma diversidade de praticamente 10 mil espécies. 10 mil é muito bicho, é muita variedade. Eu sigo muito fotógrafo, né? E eles têm fotos maravilhosas, gente. Foto é aquela coisa, né? Aquela congelamento daquele momento. Você pega aquele momento e eterniza naquela imagem, né? Que te traz um bem-estar, que te traz uma sensação, que te faz sorrir, né? E assim, eu fico olhando, né, nos perfis deles e assim, praticamente todo dia eu vejo um bicho e falo, nossa, eu nunca vi esse bicho. Gente, são 10 mil. E aí sempre tem um bicho que tem um colorido que você fala, nossa, mas esse bicho tem esse verde brilhante. Isso existe? Isso é desse jeito? Isso me deixa muito louca, gente. Pensar de olhar para aquela foto e falar, isso existe? E existe. E existe. É muita variedade, é muito colorido. O tamanho dos bichos, nós temos bichos muito pequenininhos. E tem o avestruz, né, que é a maior ave do mundo. Um beija-florzinho, gente, muito pequenininho, que cabe assim na pontinha do dedo. Então, isso é muito legal. Elas são muito diferentes, elas são muito acessíveis, porque elas estão aí, né? Aqui no Brasil nós temos quase 2 mil espécies, então não dá pra dizer, então tem pouco. Não, gente, tem muita, tem muita. E elas também são muito lindas. As habilidades delas, né? Quando a gente começa a estudar melhor, a conhecer um pouco mais, as habilidades que esses bichos têm, né? Até um dia desses eu recebi, até do meu primo que tá aqui me assistindo, um videozinho de uma arara canindé que ela pega um coco do pé, ela abre o coco com a maior facilidade e ela vira assim, toma a água de coco. Gente, é fantástico. Você observar isso, você ver as habilidades que os bichos têm, né? Assim, é muito impressionante. Você vê uma garça caçando um peixe, você vê já vi, né, martim pescador pegar o peixinho no lago, assim, é maravilhoso. São sensações, gente, que quando a gente presencia, a gente não esquece. E é muito legal de ver as fotos. Eu saio com um grupo de amigos, né? Tem até uma amiga minha também que tá me assistindo, a Josi. Ela veio até mim pelo Iquiaves. Pelo Iquiaves também é possível a gente procurar pessoas próximas, né? No seu município, do seu município ou município vizinho, e aí você manda uma mensagem, oi pessoa, tudo bem? Você passarinha por aí, quer sair um dia comigo? Então isso é muito legal, fazer essa interligação, né? E uma coisa que eu ia comentar é que, assim, às vezes eu dou uma olhada nas fotos da Josi e a gente tava junta, né, por exemplo, numa passarinhada, eu olho para aquela foto e eu me lembro exatamente daquele momento. Gente, eu tava lá com ela e a gente viu esse bicho e tava assim, tava assado, o bicho vocalizou, o bicho veio, o bicho não veio, e te traz aquela lembrança assim naquele momento, é muito legal. E outra coisa
interessante também das aves é a questão da ancestralidade delas, né? As aves, elas são descendentes dos dinossauros, gente. Então pensa na resiliência desses bichos, na evolução, na questão deles terem ocupado todo o globo terrestre, deles também estarem nos ambientes mais variados possíveis, né? É Mata Atlântica, é Pantanal, no Ártico, né, gente? Pinguim. É muito incrível, é muito legal. Bom, e aí prazeroso. Por que prazeroso? Pelo contato, né, mesmo com a natureza, que todos nós precisamos. Também por se exercitar, né, tem a questão das endorfinas, né? Normalmente a gente tem um pouco de preguiça, mas depois que a gente faz, a gente acha bom, não é? Bom, eu sou suspeita nisso também, que eu gosto bastante, mas é uma coisa que costuma fazer bem para as pessoas. E aí essa questão também, que a gente vai fazer amigos, vai conhecer pessoas diferentes, vai viajar. Eu também amo viajar, né? Tenho essa questão meio cigana, assim. Desde que o Matias era pequenininho, em 2011, nós nos mudamos de São Paulo. Já moramos em várias cidades, em Minas, São Paulo. Então eu tenho essa questão cigana, assim. Eu sou suspeita para isso também, que eu amo viajar. Mas viajar é tudo de bom, né, gente? Ninguém vai discutir isso, né? E tem a questão do desafio, né? Quando você começa na atividade, você fala, tá, eu tenho, sei lá, poucas espécies, tenho 10, tenho 20, mas aí você vai querer mais, porque é um desafio, gente. Dá pra você ir lá no Iquiaves e ver, quantas espécies tem aqui no meu município? De repente, sei lá, tem 200 espécies, tem 500 espécies, aí você fala, nossa, então eu vou querer conhecer, vou querer fotografar, eu vou querer gravar o som, né? Então começa por aí, vira um desafio pessoal e vira um desafio com as outras pessoas também, né? Aí, como eu disse também, né, tem pessoas que encontram outras pessoas, o par perfeito. E outra coisa muito legal, gente, é você fazer parte de uma tribo. Quando você começa a observar, você vai procurar pessoas parecidas com você, porque você vai querer fazer mais disso com essa pessoa ou com esse grupo de pessoas, né? Então você vai ter aquele grupinho, o grupinho da passarinhada, né? Eu tenho um grupo aqui da Mantiqueira, que é o bando misto do Sudeste, que a gente chama, e a gente sempre troca umas ideias, manda um vídeo um pro outro, e a gente também tá louco para voltar a passarinhar. Então, assim, é uma inclusão, né? Num novo hall de amigos, de contatos. É a questão de ter o prazer de poder estar contribuindo com a ciência também de uma maneira positiva, né? E para a preservação das árvores, das aves, das nossas matas, né? Da nossa riqueza natural, né? Vai dizer, né, que isso não é uma coisa que dá prazer, que é legal de fazer, não é? Bom, e aí, na questão do desafio, né, de ser desafiador, não sei se todos aqui conhecem o termo lifer. Eu também, na verdade, quando comecei a passarinhar, eu comecei a passarinhar lá para 2010, 2012. O meu cadastro lá no Iquiaves, ele é de 2012, né? Mas se eu tava olhando minhas fotos, né? Na viagem que eu fiz com a Cássio, né? O meu marido pra Chapada dos Veadeiros, eu já tava lá, com o meu guiazinho e com o meu binóculo. Então, eu já passarinho faz muito tempo. E sempre tem aquele bicho que marca bastante a gente, né? E normalmente é aquele bicho que te dá aquele molezinho para você tirar uma foto, que você consegue ver detalhe, ou que você ouve o som dele e acha aquele som maravilhoso, né? Eu lembro que um bicho que me marcou muito chama ariramba de cauda ruiva. É um bicho muito fotogênico. Foi lá na Chapada mesmo, dos Veadeiros.
a gente ia em qualquer riachinho, lá tem muita água, né? E o bicho ficava lá, meio que pousando, assim, pra foto, num galinho baixo, olhando a gente, meio que sem medo, assim. Foi um bicho que me marcou bastante e que me estimulou pra passarinhar mais e mais e mais. E aí tem essa questão, né, gente, do desafio da competição com você mesmo, que você quer cada vez ter mais espécies. É como se você estivesse fazendo um álbum de figurinhas, né? E nesse álbum você vai completando, né, essas figurinhas aos poucos e é muito show. Aí você começa também a competir com pessoas próximas. Você fala, nossa, né, tal pessoa tá com tantas espécies, eu quero chegar perto disso também. Então, acaba sendo um desafio, né? Aí você começa também a pensar nos registros dos municípios, né? No município aqui de Itaiandu, por exemplo, eu meio que dominei o município, porque eu vim pra cá e existiam poucos registros, e eu comecei a passarinhar bastante aqui, e aí praticamente todos os registros são meus, né? E você fica meio que tão territorialista quanto os passarinhos, né? Fala, não, esse aqui é o meu território. Aí você dá uma olhadinha lá e fala, nossa, né, alguém veio aqui e fez um registro novo. Mas, gente, é brincadeira. É tudo muito legal isso, né? De poder estar fazendo isso, enfim. E aí, gente, também tem a competição com os registros mundial, né? No eBird, por exemplo, existe um ranking das pessoas que enviam mais listas. E existe até uma questão assim de se você ficou um dia sem postar uma lista, quantos dias você ficou continuamente postando lista. Então, assim, tudo estimula para que você comece e não pare mais de passarinhar, para que vire realmente um vício. Já tem uma tendência, né? E aí você vai acabar ficando viciado mesmo. E Lifer, gente, eu acho que eu comecei a falar, me perdi, né? Lifer é quando você registra pela primeira vez uma espécie. Então é aquela vez que você tá lá no mato e você viu um bicho, tirou foto e é a primeira vez que você tem foto daquele bicho. Então a gente chama de Lifer. E um dos maiores objetivos hoje dos passarinheiros, né, digamos assim, é de correr atrás desses tal de lifers, né? Então, assim, por exemplo, você tá lá no seu município, você fala, não, aqui já não tem mais nenhum lifer pra mim, né? Assim, hipoteticamente, porque na realidade pode aparecer a qualquer momento, né, um bicho diferente, um migratório, né, no seu município, e só quem tiver saindo, se arriscando, né, para observar que vai poder ter essa informação, coletar esse registro, né, enfim. E até me lembrou essa questão da mãe da lua parda. Não faz muito tempo que eu consegui registrar lá no Parque Nacional do Itatiaia a mãe da lua parda. Era um bicho que nesses anos todos não tinha sido registrado, gente. E foi registrado agora, né? Faz questão de 1 ano. Então, assim, para vocês terem ideia de como essas coisas realmente acontecem, né? Teve um outro bicho também que eu fotografei lá em Guará, lá com os meus amigos também, o Cássio, a Josi, o flamingo chileno. O flamingo chileno estava migrando, meio que se perdeu na rota e estava lá em Guará. Gente, foi fantástico a gente conseguir ir para esse lugar e fotografar esse bicho, assim, a gente vai com aquele pensamento, nossa, que legal, né? Você acorda cedo, fala, será que eu vou conseguir ver o bicho? Você fica naquela expectativa, né? E é um negócio muito empolgante, assim. Bom, e aí também dá para trabalhar essa questão do Lifer, não só o fotográfico, dá para trabalhar também na questão dos sons, né? Quando começa a ficar meio monótono, vou sair para passarinhar aqui, mas não sei se eu vou encontrar algo novo. Aí você fala, não, então tá, então vou começar a registrar, então, já que eu tenho foto de todos, né, digamos assim, vou começar a registrar os sons, então. Aí você meio que ressignifica o Lifer, você começa a procurar os seus Lifers de som, por exemplo, né? Então é um mundo de infinitas possibilidades. Não tem como você falar, não tô estimulado mais para fazer porque
não tem mais novidade, né? Primeiro que é impossível de ter novidade, de não ter novidade, e segundo que dá para você ir trabalhando outros aspectos. Bom, gente, eu não sei, era mais ou menos isso que eu tinha para dizer, né? Basicamente, sai do celular, vem passarinhar, e eu acredito mesmo muito que essa atividade é importante, que passarinhar transforma, de que a gente pode se ajudar e ajudar os bichos e ajudar a economia do país e as aves. Então é isso, de certa forma. E assim, se você achou legal, se você acha que esse conteúdo pode ajudar outras pessoas, né? Assim como eu penso que é importante dividir o conhecimento, né? Devido ao conhecimento, né? Aquela questão do Toy Story, me lembra muito isso, daquele brinquedo que está guardado e que de repente foi doado para uma outra criança, né? Eu sinto isso em relação ao conhecimento, né? Se você tem uma informação e aquela informação é valiosa, você compartilha ela, porque aí ao compartilhar você dá vida para ela. Você faz com que essa informação ela circule, ela gere frutos, ela faça bem, né, em todos os sentidos. E eu não sei, era mais ou menos isso que eu tinha para falar hoje. E assim, eu sei que tem muita gente que já passarinha há muito tempo, tem muitos amigos, mas tem algumas pessoas que estão começando, né? E aí eu quero saber o que vocês gostariam de ouvir sobre passarinhar, sobre passarinhada, o que vocês querem aprender, porque eu tô nessa pegada aí de compartilhar o conhecimento. Eu tenho bastante conhecimento e eu quero compartilhar, e eu vou compartilhar com a galera, né, gente? E aí é isso, gente. Desde pequenininha, né, que eu tenho essa ligação com as aves. Eu, na verdade, comecei essa relação de uma maneira meio deturpada, né, na minha visão atual, porque eu comecei porque eu era apaixonada por uma arara. Eu tive uma arara quando eu tinha meus 10 anos de idade. E essa arara era meu bebezinho, né, minha paixão. Mas e aí depois desse bicho que eu não consegui mais sair dessa área das aves, né? Por conta desse bicho eu quis fazer veterinária, eu me formei pela Universidade de São Paulo, trabalhei muito tempo com ave, né? Com medicina de ave selvagem, trabalhei em criadouros, trabalhei em centro de triagem também, gostava bastante de trabalhar lá, mas assim, gente, é uma realidade muito triste, né? Essa questão dos bichos em cativeiro, dos bichos presos, né? E mesmo a medicina de aves é uma coisa que ela frustra um pouco, porque as aves, elas são bichos de metabolismo muito acelerado. E então, assim, a maioria das pessoas que tem ave, elas não têm muito conhecimento disso. E então ela acha que é como um cachorrinho, um gatinho, ficou meio amuadinho, não quis comer direito hoje, vou ver se eu levo um veterinário ou não. E quando a pessoa resolve buscar um atendimento, já é muitas vezes tarde, não tem mais como reverter o quadro, né? Então, assim, eu gosto bastante da medicina de aves, mas realmente me encanta essa questão da observação, porque me parece algo muito maior, que pode trazer um benefício muito maior, tanto para as pessoas que podem amadurecer o seu amor e começar a gostar de observar as aves livres ao invés de observar as aves numa gaiola. E
E tanto nessa questão mesmo de ter o bicho livre, de fazer um bem pro bicho, pra você, né? Enfim, é isso. E assim, eu não sei muito bem esse negócio de Instagram, né? Eu acho que já tá quase terminando o tempo da live e eu acho que eu tenho que encerrar pra ficar gravado, né? E eu quero agradecer, gente, a presença de todos. Eu não consegui ver muito bem, mas eu vi que tem muitas pessoas queridas aqui, muitos amigos, tem família e é isso. Vamos embora, gente, que agora a gente vai continuar gravando esses conteúdos e ajudando as pessoas a passarinhar, né? E vou ver, gente, se eu consigo contaminar vocês um pouco com essa paixão que eu tenho, que é muita, tá bom? Então, um beijo para todos vocês. Agradeço muito a presença de todos, viu? Tchau, tchau. Obrigada, gente.